Olá! Bem-vindo de volta! Veremos agora os assuntos introdutórios para a formação de um profissional de avaliação de ativos. Vou explorar com você os seguintes temas: análise do ambiente macroeconômico, setorial e a estratégia da empresa, além de apontar quais são as áreas de atuação do profissional de avaliação. Mas você pode acessar o material de estudo para ler o conteúdo completo. Para ser capaz de avaliar uma empresa, é necessário que você saiba lidar com números, seja capaz de compreender demonstrativos financeiros e tenha conhecimento de matemática financeira e estatística. Mas só isso não será suficiente para conseguir projetar o desempenho futuro de uma companhia. Você deve ser capaz também de analisar os ambientes macroeconômico e setorial, além da estratégia da empresa. Na análise macroeconômica, devem ser considerados elementos que podem interferir na sua performance, como, por exemplo, os indicadores de desenvolvimento da economia do país, crescimento do PIB, oscilações cambiais, nível de emprego, taxas de juros em renda fixa, inflação, etc. Mas qual a relação disso tudo com a valuation? Vou te dar um exemplo. No Brasil, temos uma economia influenciada pelo mercado de commodities. Portanto, o preço de ativos como minério de ferro, petróleo e aço em diferentes regiões do mundo influencia a avaliação de empresas como Vale, Petrobras e siderúrgicas, que têm enorme peso na economia brasileira e no mercado de capitais. Nesse exemplo, fica fácil entender por que é necessário dar atenção ao cenário mundial, pois qualquer acontecimento pode causar impactos para a empresa em análise. Agora que você entendeu a importância da análise macroeconômica, vamos falar da análise setorial? Nela, você deve avaliar as potencialidades da empresa, estatísticas de evolução dos últimos anos, condições de concorrência, barreiras protecionistas internas ou externas, facilidade de obtenção dos insumos de produção, formação de preços e qualquer outro dado que possa interferir nas atividades do setor. Achou muito complexo? Fique tranquilo, pois existem algumas ferramentas que podem te ajudar nessa análise setorial. Uma delas é a análise da estrutura da indústria, na qual se avalia o tipo de competição predominante no segmento analisado. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Você também pode utilizar a ferramenta Forças de Porter, em que são avaliadas a rivalidade interna do setor, o poder dos clientes, os fornecedores e substitutos e as barreiras de entrada. Outra ferramenta já bastante conhecida é a matriz SWOT, que é utilizada para levantar oportunidades e ameaças existentes nos ambientes macroeconômico e setorial e seu cruzamento com as forças e fraquezas da empresa. Após a realização da análise macroeconômica e setorial, o seu trabalho ainda não acabou. Você também precisará de informações sobre as perspectivas futuras da empresa. Será necessário conhecer seu plano de negócios, seus projetos de investimentos e como isso se refletirá nas suas vendas e no fluxo de caixa. Tendo essas informações, juntamente com a análise do histórico dos demonstrativos financeiros da empresa, você conseguirá projetar os volumes físicos de vendas, a provável evolução dos preços dos seus produtos, a tendência para os principais insumos de produção, as despesas operacionais e financeiras. Além disso, é necessário projetar alíquotas de impostos, prazo da depreciação e amortização de ativos, volume de recursos investidos no capital de giro, cronograma de pagamento, tomada de novas dívidas e investimentos em ativos permanentes, visando estimar o fluxo de caixa livre, peça fundamental para a avaliação pelo método de fluxo de caixa descontado. Temos também outras variáveis, EBITDA, receitas líquidas ou lucro líquido, por exemplo, que são necessárias para utilizar o método de avaliação relativa. Mas lembre-se que mesmo que você tenha essas premissas bem estudadas e definidas, nenhum estudo de valuation é preciso ou eterno. A revisão deve ser constantemente feita para incorporar novas informações às perspectivas futuras, à medida que o tempo passa. Que tal falarmos agora das áreas de atuação do profissional de avaliação?
Existem algumas áreas que utilizam com frequência os métodos de avaliação de empresas ou ativos. O valuation pode ser solicitado nas empresas em geral, quando estão interessadas em abrir o seu capital ou quando possuem projetos de investimentos relevantes. Também é comum que esse profissional atue no setor imobiliário, em seguradoras, na área de fusões e aquisições ou ainda em departamento de análises e pesquisa de corretoras, fundos de pensão, banco de investimento, agência de classificação de risco, empresas de gestão de ativos e até consultorias de investimento e de gestão. E aí, ficou animado para colocar a mão na massa? Antes de seguir para o próximo episódio, faça os exercícios para fixar o que você aprendeu até aqui.